Ó, eu acho que tá Deu. salvando já. Deu, né? Vocês escutaram a mensagem? Aham, aqui tá gravando. Tá gravando. Maravilhoso. Ahn, então tá. Então eu vou começar a contar minha experiência com o luto e fiquem à vontade para falar o que vocês acham pertinente, questionar o que vocês acham interessante. E é isso aí. Bom, eu, eu perdi meu pai em 2014, há 7 anos atrás. Eu estava trabalhando na Panvel e eu estava fazendo um, aqueles estoque de loja e tal, verificando os produtos da loja, de madrugada, quando eu recebi uma ligação de uma mulher que estava desesperada e tal, e estava tentando me contatar. Estava com ele, que ele estava tendo um ataque. Ele não sabia o que estava fazendo, estava chorando. E, enfim, eu tentei acalmar ela e ao mesmo tempo eu já fui direto para casa. Não entendendo muito bem a situação, né? Pensando assim, aconteceu alguma coisa, mas não deve ser nada grave. Pensei. Cheguei em casa e, e meu pai, ele estava tendo um AVC. Na hora eu consegui identificar que ele conseguia movimentar toda uma parte do corpo, né? Tava se urinando, tudo na cama, não conseguia andar direito. Eu achei que, eu não sei por que eu consegui manter a calma no momento, consegui ficar, sabe, tipo, aquilo não me abalou, eu simplesmente fui muito racional e falei assim, tá, relaxa, tô aqui contigo, calma, eu liguei para emergência. E aí eles pediram as informações, né, daquele momento, eu falei tudo que tinha para falar, eles demoraram mais de 20 minutos para chegar, mas chegaram, eu coloquei ele lá dentro e se foi. Assim, ele foi para lá, eu fui, eu peguei a minha moto e fui em direção ao hospital. É, aí eu fiquei a madrugada inteira lá, eu, caralho, fazia tempo que eu não ficava emocionado. Eu pensei que eu nem conseguiria ficar emocionado com isso, na real, porque eu já tinha meio que vivenciado tudo isso, sabe? Tipo, pensado bastante sobre. Ah, talvez não com tantos detalhes, porque, enfim, essa eu acho que é a primeira vez que eu tô contando com detalhes do que tá acontecendo, o que aconteceu. É, que eu fui para lá e passei a madrugada acordado. Ah, a minha mãe foi para lá quando ela conseguiu, ficou lá junto comigo. E E os médicos tinham me informado que ele estava em Glasgow 3. Para quem é da área da saúde, assim, mais específico da enfermagem e tudo mais, isso significa que a pessoa só está viva por causa dos aparelhos, basicamente. E por algum motivo eu achava que não. Por algum motivo eu achava que ele ia dar a volta por cima, que não, que ele iria conseguir sobreviver. Uh, é, eu voltei a semana, isso foi numa sexta-feira, dia 24. Eu, 24 de outubro. Eu voltei a trabalhar no final de semana, segunda-feira, terça-feira. Eu ia no hospital, saía do trabalho e ia para o hospital, querendo ver meu pai. E tinha regras, tinha que cumprir, né, os protocolos para entrar, tinha momentos de visita. Eu consegui ver meu pai com um tubo enfiado na boca, desacordado.
eu senti a mão dele se mexer. Aqueles espasmos, sabe? Tipo, que acontece. Ah, e, e aquilo me deu esperança de novo. Me fez pensar assim, não, ele com certeza vai conseguir. Ele vai, ele vai acordar. Ah, mal eu não consegui racionalizar direito e saber que isso são reações que o corpo sofre, né? É natural mesmo a pessoa já estando mais consciente. E, e aí, na 5 dias depois, eu lembro do post que eu fiz no Face. Na época acho que não existia o Insta, se existia, eu não era tão famoso assim. Mas eu lembro do post que eu fiz que em 5 horas, 5 dias e 6 horas depois, eu recebi a notícia quando eu estava trabalhando, que dia 29, né? Que meu pai tinha ido a óbito. Isso foi num dia antes de eu ter ido lá e ele ter mexido a mão quando eu tava lá com ele. Enfim, eu não sei porquê, mas naquela hora parece que eu me fechei absurdamente. Eu, eu não conseguia chorar mais. Eu não conseguia sentir mais. Eu estava sem sentimento algum. Eu fiz análise depois em outros processos da minha vida bem pesados, e isso acho que acontece bastante quando são momentos bem traumáticos para mim. Eu não sei onde eu coloco o meu sentimento, mas ele some. Ele some de alguma forma que meu racional tenta falar, gritar, gritar, dizendo, pelo amor de Deus, fica desse lado. Que esse lado é o que importa. Esse lado que vai te fazer seguir vivendo. E, bom, eu tive muita sorte, porque a minha mãe me apoiou em tudo, estava sempre comigo. Então, quem resolveu esses processos, os processos burocráticos que eu nem sei como faz, nem sei o que eu fiz. Eu só estava junto, que eu tinha que estar junto. Eu sou filho único, então eu não sei direito, mas sei que eu tinha que estar junto. Eu estava lá, de corpo só. Acho que a minha alma não estava junto. E, e caralho, não pensei que ia ser tão difícil. Tá. E aí ocorreu um enterro. Depois de todo o processo, ocorreu um enterro, onde eu, ali sim, eu realmente, o pessoal vinha me abraçar, vinha ficar comigo, e eu achava muito estranho, porque o pessoal chorando, totalmente abalado. Só que eu não conseguia mais chorar. Eu não conseguia mais chorar. Eu meio que achava que eu tinha que fingir naquela hora, que estar emocionado, fingir, ter que chorar, ter que ficar triste, porque eu não conseguia mais. Eu acho que já tinha chorado tanto, já tinha me esgotado tanto durante todo esse processo, que eu simplesmente não sentia mais. Era uma tristeza muito profunda. Ah, diga, Brenda. No caso, tu sofreu
um luto antecipatório em todo esse processo. Ou não chegou a sofrer? O que a gente aprendeu que, sim, quando eu tava nessa parte onde o meu pai tava em coma, esse luto teve um momento que eu pensei que podia acontecer, teve momentos que eu cogitei a ideia de, se fosse para ser que fosse logo, que eu, sabe, me livrasse desse peso, porque era agoniante, era muito louco isso. Eu ficava muito mal, eu chorei horrores antes de acontecer, né? Realmente, quando ele estava no hospital e se enquadra assim em luto antecipatório. Com certeza. E, e aí, depois disso tudo, eu tive os outros anos onde acabou falecendo a minha avó, a mãe do meu pai, acabou falecendo o meu tio, e o processo, o impacto, não foi o mesmo, mas foram fortes, chorei também igual. Só que o do meu tio foi um pouco diferente, porque quando aconteceu, eu estava num momento da minha vida muito difícil e eu acabei entrando em depressão. Foi como se fosse um baque muito grande para mim. Porque antes do meu pai tinha vindo a tinha sido a minha avó de criação há alguns anos. E num período de 5 anos, né, de distância mais ou menos, eu consegui fazer esse cálculo, racionalizando bem. 4 pessoas da minha família se foram. Eu fiquei muito mal com isso e eu entrei em depressão profunda. E é isso. Acho que tá. Acho que é isso. Diga, Juliano. Com quantos anos teu pai faleceu? Ele estava com 57 na época. Cara, era Você tudo. tinha quantos anos? 2? Oi, Duda? Você tinha quantos anos na época? 22? Fazem 7 anos, né? Tô com 29. Isso aí. Tinha 22 anos. Foi bem forte. Foi bem forte pra mim. A Brenda. Diga, Brenda. No caso, tu demorou para aceitar a perda ou tipo foi de logo que aconteceu, tu já aceitou e já conseguiu seguir? E isso foi o mais louco, porque eu acho que como ocorreu esse luto antecipatório mesmo, como tu mencionou, onde às vezes eu não sei se eu queria que acontecesse logo ou se eu queria que ela se recuperasse logo, eu queria que alguma coisa acontecesse. Era agoniante ter que ficar indo no hospital e vendo ele naquela situação, aquilo ali era muito, muito maçante para mim. Isso eu percebo como machucava, entendeu? Então, no momento que eu tava lá no enterro e tava todo mundo me abraçando e tudo mais, depois desse processo, eu acabei eu acho que facilitou, sabe? Tipo, pra eu seguir em diante sem muito peso, sabe, na consciência com relação ao que aconteceu, entende? Diga, Duda. Mas tu acha que tu não sofreu na época e sofreu depois, ou foi realmente porque tu ter sofrido antes e depois meio que ignorou, sabe? Não Não, ignorar, mas sim. sim, não, com certeza foi um processo onde, como eu disse para Brenda, facilitou para mim seguir em frente, mas eu acabei me sentindo muito culpado por não ter dito um eu te amo, sabe?
não ter ficado em paz com ele. Isso iria estender um pouquinho mais da história, mas enfim, a questão é que meu pai era uma pessoa com muitos preconceitos. Era, era de outra época e é totalmente compreensível, só que ainda assim eu fui descobrir isso muito tarde, né? Ele sempre foi meu ídolo, eu sempre vi ele como meu ídolo, como uma pessoa que eu amava e admirava de todas as formas possíveis. E como eu tinha morado em Fortaleza e recém tinha voltado, eu comecei a bater muito de frente com ele sobre a questão de racismo, homofobia, coisas nas quais eu percebi que ele tinha sabe, um posicionamento bem diferente do meu. E a gente começou a se estranhar bastante, brigar. Muitas vezes a gente brigou feio com relação a isso. E ficou um clima meio ruim, porque a gente morava junto. E nesse processo, a gente ainda continuou, né, sendo pai e filho, eu sou filho dele, ele me chamava para ir para o futebol dele, eu ia. Só que não tinha mais aquele. Parecia que a gente estava estranho um com o outro, sabe? E o que eu só queria dizer para ele era que estava tudo bem, que eu amava ele de qualquer forma, independente do que ele pensasse, que a gente podia continuar de boas, entendeu? Mas eu não consegui dizer isso, porque eu não esperava que acontecesse o que aconteceu, entendeu? Na mesma semana aconteceu isso e, enfim, eu não tive a oportunidade de falar para ele, sabe? Isso foi uma coisa que me remoeu por muito tempo depois. Tipo, isso foi uma das coisas que eu sempre fiquei pensando naquele ditado de nunca saia brigado com alguém depois, porque, olha, tu nunca sabe quando vai ser a última vez que tu vai falar com aquela pessoa. Fala aqui. Não, eu queria saber se tu procurou alguma ajuda de psicólogo, psicóloga depois, ou demorou um tempo para cair a ficha que precisava. Então, como eu voltava de. Eu tinha voltado de viagem faz um tempo de. Acho que fazia mais ou menos um ano que eu tinha voltado de Fortaleza. Eu fazia terapia antes. Eu fazia terapia por vários anos. Então, sim, eu voltei. E isso tudo que eu estou contando, inclusive, para vocês. Desculpa. Isso tudo que eu estou contando para vocês é justamente porque a forma que eu me surpreendi ao estar relatando isso tudo para vocês, com mais detalhes, a história foi porque realmente me surpreendeu eu me emocionar tanto, porque eu já tinha falado isso na terapia, sabe? Não assim tão detalhadamente da forma que eu lembro, mas eu contei assim, pulei algumas partes, que aqui eu fui mais específico da parte que eu fui até lá, até o hospital, do tempo que eu fiquei. Mas eu, principalmente quando eu falei na terapia, a dor que eu estava sentindo da culpa, né? Não ter sido me despedido da forma correta com ele, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou muito, muito triste. Mas, né, eu tive que seguir em frente, eu tive que ouvir de algumas pessoas que, tipo, ele me amava, que isso era mais uma coisa que eu tinha que ouvir para ficar bem, sabe? Porque eu tinha que ter essa consciência, eu tinha que ter essa certeza de que se eu chegasse para ele e falasse, olha só, isso que está acontecendo entre a gente não precisa ficar assim e tudo mais, eu tenho certeza que ele viraria para mim e falaria, não, eu sei disso, não se preocupa, eu sei que a gente está estranho agora, mas eu te amo de qualquer forma, porque, né, tu é meu filho, então não interessa. Era mais para eu ficar tranquilo, sabe? Que eu precisei entender isso depois mais além. Fala, Duda. Tu acha que se não sofrer, tipo, se o luto foi só antecipatório e tu acha que não sofreu um enterro nessa parte depois que ele morreu, por causa tipo, dessa culpa que tu achava que tu sentia e aí tipo, levou muito tempo para tu conseguir administrar isso? Pode ser que doa tipo, até hoje. Não até hoje, mas pô, até te entender na terapia e tudo mais. Por essa culpa. E aí tu não conseguia sentir a dor da perda dele antes e tudo mais, que fechou porque estava sentindo aquilo. Podia não ter conseguido se despedir, não ter conseguido falar com ele. Pois é uma opção,
Eu realmente acho que é uma opção, porque eu sempre achei, e como eu contei para vocês, eu achei que o fato de eu ter me desgastado tanto na semana que se passou após eu ter levado ele, né, pro hospital, né, de idas, e foi um desgaste psicológico muito intenso, e choros, e o luto antecipatório e tudo mais. Então, durante todo esse processo foi tão forte para mim que na hora lá eu já tinha me esgotado, né? Mas realmente, analisando psicologicamente, talvez tenha tido também a questão de tipo, eu realmente não conseguia me, me expressar mais, sabe? Sentir mais, porque o que mais vinha em mim era a culpa. Eu só não sabia naquele momento. Aquele momento, para mim, eu realmente estava recluso a tentar ser empático com a dor das pessoas que estavam sofrendo lá na, no, no enterro, né? Porque naquele momento eu realmente não conseguia sentir. Diga, Brenda. E tu não passou pela fase de, tipo, da falta. Ai, como é que seria se ele estivesse aqui nesse momento? Tipo, essa falta, assim, em alguns momentos. Passei muito. Meu pai era uma pessoa que ele me fazia rir de qualquer jeito. Do jeito antiquado, vou dizer assim. Ele gostava de se gabar que era um excelente dançarino, e eu acho que isso eu puxei dele. E, e, e com certeza, assim, ó, ele ia assim, sem vergonha, sem medo, puxar papo com as pessoas, dançar, assim, se aparecer, brincar. E em muitas situações onde eu estava, principalmente no convívio com os amigos dele, que eu participei da turma do futebol que a gente tinha na Sojipa, e, e era uma coisa que a gente fazia toda semana. Então, não tinha como eu estar lá na semana seguinte e não lembrar e não pensar como que seria de estar no churrasco com eles e olhar assim para o meu lado e meu pai não tá junto comigo, sabe? Tipo, foi algo que foi difícil de aceitar, sabe? Eu escutava uma música, é, a música dos Gustavo Mioto. Gustavo Mioto, não sei o que, dos Anjos, alguma coisa assim. Eu acho que vocês devem saber, talvez alguém saiba, mas essa música, até hoje, na real, mas eu meio que dediquei pro meu pai, sabe? Toda vez que eu ouvia ela, eu desabava de chorar. E toda vez que falava, chegava no trecho onde dizia que sei que agora você deve estar impressionando os anjos com a sua risada. Nessa hora eu ouvia ele rindo, eu conseguia olhar e ver o sorriso dele. Eu ficava assim. Foi, foi complicado, foi complicado. E, no caso, demorou para te, tipo, pensar nele, e sentir saudade e não tristeza? É, e que essa seria a fase que tu se conformaria mais, assim, né? Tá vivendo e entender que ele já se foi. Eu confesso para ti que eu não sei quando que isso aconteceu. Eu confesso que eu não sei quando que teve essa troca, sabe? Essa mudança onde eu deixei de sentir a culpa para sentir, para ficar, tipo assim, não feliz, né, que ele não esteja mais aqui, mas eu ficar em paz, né, exatamente como tu falou, de só ter as boas memórias, assim, sabe? De parar de pensar no quanto eu realmente não conhecia o meu pai
de que eu deveria ter conhecido, ter tido mais tempo com ele para ter conhecido mais as ideias dele, de ter entendido que independente do que a gente não se acertava mais em função de opiniões e tudo mais, ideologias, ele era meu pai e tá tudo bem, a gente tem que se amar de qualquer jeito, porque, né, a gente se amava, mas eu não sei quando que houve essa mudança, assim, mas hoje, com certeza, eu só guardo as lembranças boas, o que me surpreende bastante é eu ter me emocionado com isso. Acho eu que é porque, querendo ou não, é meu pai e eu sinto falta, né? Eu sempre senti, mas só de... Ih, acho que... tá, acho que deu alguma coisinha aqui, mas tá beleza. Fala, Duda. E agora, tipo, hoje em dia, como é que você se sente quando tu lembra dele? Tipo, se ressignificar ele, né? A presença dele na tua vida, tipo, a falta dela, quando tu lembra dele e tudo mais, como tu se sente com esse remete? Excelente. Puta pergunta. Eu acho que eu queria... Eu me sinto... eu me sinto feliz, assim, tipo, de, de saber, de entender que eu não conhecia meu pai como eu pensava que eu conhecia, mas que eu sei que independente do que aconteceu, ele me amava acima de tudo e ele fez tudo que ele fez foi por mim e isso me deixa tranquilo, sabe? Me deixa em paz. Então, eu sei que hoje eu penso assim que eu não tenho uma ideia de que ele esteja numa outra vida. Eu, infelizmente, sou bem cético quanto a isso. Eu acho que ele se foi e acabou. Ah, mas eu fico tranquilo em saber que, tipo, o tempo que ele estava aqui comigo, ele fez sempre o que ele achava melhor, sabe? Ele nunca foi uma pessoa má. Ele, nas suas limitações, ele agiu da melhor forma que ele achava o certo de agir. E o que eu só eu gostaria, com certeza, era de ter tido mais tempo para conhecer ele melhor e ter mais tempo com ele. Mas fico feliz que eu tenho essa visão e guardo só as coisas boas de tudo que ele já me fez, já me passou. O que eu sinto dele hoje é orgulho de saber que se um dia eu tiver filho, eu quero dar todo o amor que ele conseguiu dar para mim. Porque se tem uma coisa que não faltou, para mim foi o amor dele. Então, é basicamente isso. Diga, Juliano. Naqueles momentos tão difíceis, qual foi a pessoa que teve mais do teu lado, assim? Queria saber. Ah, com certeza minha mãe. Com certeza. Eu tinha uma namorada na época que me apoiou bastante, mas é a Bárbara Damasceno, o nome dela. Mas com certeza foi a minha mãe. A minha mãe, enfim, dormiu comigo. Ela dormiu comigo, tipo, nem precisava. Eu não achei estranho. Eu achei estranho, pô, já era um cara crescido. Porra, não, entendeu? Deixa eu dormir no meu canto. Mas ela fez questão, e Os hoje. dois se abraçaram, né? Não, não, aí que tá, eu achei muito estranho, porque não, né? Tipo, ela ficou no cantinho dela e eu no meu cantinho, pensando assim, mano, né? Tá bom que a câmera é grande. Porque eu achei muito estranho. Mas hoje eu entendo, bah, porra, sabe? Se fosse meu filho, eu faria a mesma coisa, sabe? Tipo, então minha mãe com certeza me apoiou muito e ficou do meu lado e não tem. Minha mãe é tudo para mim. Pessoal, eu acho, não sei se alguém tem mais uma pergunta. Diz aí. Uma perguntinha, tu acha que até a tua relação com a tua mãe, entre aspas, melhorou por causa disso? Bah, Porque eu tive um momento com a minha mãe também, que ela passou por um momento difícil esses tempos atrás, e isso meio que ajudou eu e ela a se conectar mais. Eu queria saber de ti se isso também posso te ajudar ou não, ter te ajudado. cara, tu tocou num ponto muito foda, porque sim, sim. Eu e minha mãe, a gente teve vários atritos na minha adolescência.
a ponto de eu ser muito, muito imbecil e falar que eu odiava. Né? Um bagulho assim, muito, muito tenso. Eu nem imagino, né, apesar de saber muito, pelo que ela deve ter passado psicologicamente. Tem um filho babaca que falou um bagulho desses pra ela, sabe? Então, sendo o único filho, né? Então, tipo, eu sei o quão ela sofreu e eu já pedi mil desculpas e tudo pra ela. Tive terapia, anos de terapia para conseguir entender tudo também. Meus pais se separaram, né, quando eu tinha 13 anos, então isso foi um outro processo onde tudo isso influenciou para que a minha mãe, que era bem ausente na questão afetiva da minha parte, eu não conseguia enxergar que ela estava tentando me dar do bom e do melhor na questão financeira e tudo mais. Ela ficava fora sempre porque ela trabalhava muito, então eu não tinha muito essa vivência com a minha mãe. E, obviamente, durante quando eu fui crescendo, dos meus 19, onde eu fui para morar em Fortaleza, e ela me apoiou muito. E aí, depois, quando eu voltei, ela ficou junto comigo, aí teve o falecimento do meu pai. Com certeza, isso ajudou sim. E eu não vejo a minha vida sem a minha mãe hoje. Pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que deu 37 agora. A gente começou, acho que com 20 ou 15, deu até mais se bobear. Aí deu um de A pausa gente vai aqui. ter que até cortar se for botar Eu, isso, de repente. entrou em um momento que eu estava falando aqui, apareceu que estava chegando aos 40 minutos, eu acho. Foi a mensagem que apareceu, que foi a hora que eu estava te respondendo, Brenda. E aí, 40 minutos eu acho que é o limite do Zoom para fazer gravações e coisas de graça, sabe? Eu vou até pausar aqui, vou ver recording, stop recording.